Então, dando sequência à nossa série de estudos bíblicos, em que estamos falando a respeito de agradar a Deus. Esta é a nossa missão nesta vida, este precisa ser o nosso objetivo, porque Deus tem preparado coisas celestiais, Deus tem dado promessas celestiais, irá receber aquele que agrada a Deus, aquele que lhe for agradável. Quando Jesus, em algumas de suas parábolas, em alguns de seus ensinos, ele menciona o termo, a expressão, benditos de meu Pai, e ele diz, vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Nós temos aqui uma séria indicação de que Deus está preparando um reino com todos os seus pormenores, com tantas coisas que nós podemos aqui imaginar que pertencerão ao reino, que farão parte do reino. Deus está preparando para aqueles que lhe agradam, para os benditos do Pai, para aqueles que recebem um testemunho do Pai. E o Pai também confiou ao Filho esta apresentação a Ele daqueles que guardam a palavra do Filho, daqueles que amam o Filho irá recomendar ao Pai para que entrem no reino, para que possuam o reino, para que recebam o reino. Então, nossa meta é agradar a Deus. E como nós vamos ver no estudo de hoje, nós estamos nos baseando, o princípio é o texto de Hebreus, que nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir deste texto de Hebreus, nós percebemos que a nossa função, a finalidade da nossa vida, nosso objetivo final maior é agradar a Deus. Por isso a fé, é preciso ter fé, precisamos de fé, é pela fé que entraremos no reino de Deus, porque a fé agrada a Deus. Quando Deus encontrou Abraão, e Deus provou Abraão, e Abraão demonstrou fé, Deus então escolheu Abraão para ser o nosso pai na fé, naquela expressão, naquela atitude, naquela ação, na sua obediência, como Abraão recebeu a palavra, como Abraão valorizou a palavra de Deus, como Abraão teve fé na palavra e cumpriu a palavra, guardou a palavra. Esse é o nosso modelo de fé. Essa é a verdadeira fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É receber a palavra, ter a palavra, guardar esta palavra no coração para não pecar contra o Senhor, para não desmerecer, para não desobedecer a palavra de Deus e cumpri-la. Jesus diz que é este que o Pai ama, é este que o Filho ama, é este que o Filho vai apresentar ao Pai. É o que pela fé ouve a palavra, guarda e tem o propósito firmado no coração. Deus discerne os propósitos do coração do homem e ali Deus o tem por agradável a ele. Deus se agrada deste homem, desta mulher a partir da fé. E ao clamar, ao buscar a Deus com o propósito de obedecer a Deus, de não pecar, de ser fiel, então de se santificar, de não repetir os erros da humanidade, das religiões falsas, da idolatria, da mentira do diabo, da desobediência à palavra de Deus, ao termos este propósito fundamentado, forte, partindo do nosso interior, nós começamos a clamar a Deus, nós começamos a buscar a Deus no sentido de obedecê-lo. É esta busca que agrada a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca por Deus, Deus somente.
buscar a glória de Deus. Você sabe que em Deus está a sua vida. Você sabe que agradando a Deus, obedecendo a Deus, não pecando contra a palavra de Deus, não desobedecendo a Deus, você será agradável a Deus e receberá a vida. E a vida é a luz dos homens. É a partir da vida que nós temos tudo. E a partir de termos vida, precisamos ter vida para podermos usufruir, para podermos receber a herança. Então precisamos ter um encontro com Deus, precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos ter paz com Deus, precisamos ser amigos de Deus e precisamos honrar, servir a Deus. Ele é nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele nos sustenta a vida. O ar que eu respiro depende de Deus. Então todo ser que respira, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então neste clamor, nessa busca, nessa conscientização a partir da fé de que nós precisamos estar em paz com Deus, precisamos ser filhos de Deus. O filho anda nos caminhos do Pai, o filho se parece com o Pai, o filho realiza as obras do Pai. Então, neste propósito é que Deus, então, responde do céu, nos dando condição de obedecer a Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Deus nos dá do seu Espírito, Deus derrama do seu Espírito sobre nós, Deus nos enche com o seu Espírito para que possamos ter força, autoridade, condição de obedecer a palavra de Deus, de viver esta palavra, de praticar esta palavra. Nós já vimos que pela carne não conseguimos agradar a Deus. Pela carne somos vencidos pelo diabo. Pela carne, Deus vai dar uma palavra e o diabo vai enganar, o diabo vai roubar a semente e não conseguiremos. Mas agora, pelo dom do Espírito Santo, que o Cristo Jesus veio trazer à terra, Ele veio para nos batizar com o Espírito Santo. A salvação de Deus, ela começa pela fé, pela graça, pelo desejo de realizar as obras de Deus na nossa vida, de agradar a Deus pelas obras, e ela chega até o momento do batismo com o Espírito Santo. É este batismo com o Espírito Santo que vai nos revestir, vai nos dar condição, vai nos ensinar, vai nos dar dons para obedecer a Deus, para então termos uma vida agradável a Deus. Nós somos libertos do pecado, nós somos salvos do pecado do passado, de toda injustiça, de todo mal que praticamos, pelo sangue de Jesus, e somos revestidos para vencermos o pecado daqui para frente, para glorificarmos a Deus, para amarmos a sua palavra, para vivermos da forma que agrada a Deus. E é isso que nós vamos aqui continuar estudando dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos estar lendo 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Essa é uma promessa de fé. É como está em Hebreus, que nos fala sobre a fé. O justo viverá pela fé, citando Abacuque, e fala que todos os homens e mulheres, ao entrarem nessa terra, recebem uma promessa de Deus. Deus coloca em seus corações, como está no livro de Eclesiastes, Deus coloca a visão da eternidade. Deus coloca um sentido de que fomos criados para a eternidade. E Deus, então, desde o princípio, Ele nos faz promessas eternas para andarmos neste mundo, caminharmos por este mundo, num tabernáculo terreno. Nós recebemos uma casa terrestre para habitar enquanto estamos aqui nessa terra, recebemos o nosso corpo, recebemos condição de habitar nessa casa terrestre. Mas já temos uma noção espiritual no nosso coração, Deus já colocou em todos, de que deveremos ter uma continuidade de vida. A vida
não termina aqui, nós temos um tabernáculo, um edifício, uma casa nos céus, eterna. Deus nos dá esse senso de eternidade. Então entra aqui uma promessa de Deus à nossa vida, de que se agradarmos a Deus, receberemos essa herança, receberemos um lar no céu, receberemos uma cidade no céu, como está em Hebreus, que diz que todos os que agradaram a Deus viveram pela fé, na esperança de uma cidade que Deus lhes tinha preparado no céu, nada na terra. Nós agradamos, servimos a Deus na terra, na esperança da eternidade, de um lar eterno, de uma cidade eterna, de um novo corpo, para vivermos eternamente, então, nos céus. E nós já temos esse sentido de que vamos sair desta terra em um sentido inferior. Nós sentimos que estamos em um lugar que é inferior, está numa posição de inferioridade em relação ao que Deus tem preparado para nós. Isso nos dá uma visão de fé, uma coisa que nós não vemos, mas nós temos esse sentido da fé, nós temos já na nossa consciência, plantado por Deus, como se estivesse no fundo do nosso coração já esta visão. Então, quando vem a pregação confirma a nossa consciência. Nós ouvimos e a luz do Senhor brilha em nós, revelando o nosso interior, a nossa esperança, a nossa expectativa de que realmente todo homem e toda mulher já admitiam, já pensavam nisso, que realmente aqui não era o fim, não era tudo, mas que Deus que nos criou e nos colocou nessa terra tem algo superior para nós. Por isso esse sentido de que superior é nos céus, é mais elevado. É claro que é num padrão espiritual, você pode contestar a questão de céus em relação ao céu físico, material. Mas aqui é um sentido espiritual, então é um sentido de melhor, superior, mais elevado. É o reino de Deus, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é algo melhor. É algo em outra dimensão, em uma dimensão melhor, é uma dimensão, usando uma linguagem terrena, é uma nova dimensão, como se fosse superior um céu, como o céu que nós vemos está mais elevado do que a terra. Nós ouvimos a pregação que fala: Deus preparou um lar para você no céu e você deseja este lar. E Paulo está dizendo isso. Nós já sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo terreno, nosso corpo, onde Deus já habita agora, Deus já se comunica conosco, nós já temos um culto de adoração a Deus, nós já servimos a Deus neste tabernáculo humilde em que nós clamamos a Deus, glorificamos a Deus, buscamos a Deus, porque nós dependemos de Deus para viver, para respirar nesta terra. Mas se essa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos eternas nos céus. Paulo está dizendo que nós já sabemos disso. Nosso espírito já sabe disso. Se nós temos carne e temos espírito, a carne não sabe. A carne é tremendamente egoísta, ignorante e olha para baixo. Quer satisfazer logo a sua necessidade, se tem fome, se tem sede, e logo se vende ao diabo e ao mundo, à terra, a satisfazer as suas concupiscências. Mas o Espírito tem comunhão, tem comunicação com os céus. O Espírito tem sensibilidade espiritual para as coisas do alto. Graças a Deus, Deus nos dá o Espírito. Deus nos deu na criação. Deus soprou o Espírito. Então, todos os seres humanos têm algo de Deus já da criação. Algo que já olha para cima, espera algo melhor, espera algo dos céus. Versículo 2: E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu.
Então, realmente, nós já temos um primeiro sentido do céu. Quando ouvimos a pregação e vem a fé, essa fé confirma algo que já está ali dentro de nós, pronto para tomar posse. É como João diz que a luz veio ao mundo e muitos desprezaram a luz, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Eles já tinham essa luz, algo do céu dentro deles, o Espírito, para ter essa visão do céu, para receber essa palavra que Paulo aqui está dizendo, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. É claro que isso veio mais claramente após ouvirem a pregação, mas a pregação apenas se conectou com algo que eles já tinham pronto para receber, a mensagem da luz do céu. A luz de Deus resplandeceu, o nosso Deus resplandeceu no seu entendimento, e eles deram ouvido por darem lugar ao Espírito, amaram mais as coisas de Deus do que este mundo, do que o diabo, do que as concupiscências, os prazeres, as ofertas carnais. Eles dominaram o pensamento, o sentimento, o coração, por um anseio pela luz de Deus, pela glória de Deus. Eles entenderam que vale a pena servir a Deus, que Deus está oferecendo coisas eternas, e o mundo é passageiro, o mundo é vaidade, o mundo vai perecer. É claro que a carne vai envelhecer e vai morrer. E por que nós investiríamos mais na carne do que no Espírito, se as coisas do Espírito são de Deus, portanto são eternas? Então Paulo está dizendo que pela fé, os homens e as mulheres abriram a porta e deixaram Cristo entrar e trazer a luz do céu para brilhar no seu interior. Algo que todos já anelavam. O Espírito que está em todos os seres humanos é uma verdade bíblica, que Deus soprou do seu Espírito e todos se fizeram, a humanidade se fez alma vivente, vida pelo Espírito, que deu vida, que dá vida, pela obediência a Deus, pela vida, e dá o sentido de vida com Deus, vida eterna. Paulo está trabalhando isso. Então nós pregamos e as pessoas se alegram por algo que já estava dentro deles, eles já tinham noção disso, alguma vez já tinha passado isso pela mente, pelo coração de todo ser humano, porque todos têm o Espírito. Basta apenas que esse Espírito prevaleça, seja vivificado. Não somos mais aquele antigo homem, o velho homem carnal, em que a carne dominava, mas a partir de agora fomos vivificados em Cristo. O nosso homem espiritual, que já estava em nós, foi vivificado, nasceu de novo, foi despertado. Agora somos dominados pelo Espírito. Vamos continuar aqui com a leitura. Versículo 3. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Paulo está fazendo uma referência, uma ligação, uma tipologia à criação em relação ao pecado. Quando o primeiro casal, ao comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, ao desobedecer a Deus, ao obedecer à serpente, ao diabo, à cobra, ao dragão, à mentira, eles tiveram vergonha, viram que estavam nus. Então, nus é um simbolismo para a expressão pecado, se não estivermos vivendo na carne, se não estivermos em completa desobediência a Deus, à palavra de Deus, se não estivermos dando ouvido mais às obras da carne, ao que o diabo ensina e dirige essa humanidade corrompida que jaz no maligno, se nós não estivermos nus, em vergonha, desobedientes à palavra de Deus, vivendo em pecado. Então, Paulo aqui faz uma interligação aqui da sua mensagem. Ele está falando do homem carnal, do homem espiritual que anela pelo céu,
E o homem carnal anela pela terra, pelas coisas da terra, e tem vergonha, porque ficando na terra, pensando nas coisas de baixo e não nas coisas de cima, ele tem vergonha, porque ele está desobedecendo a Deus, dando ouvido à serpente, e ele vê que ele está sendo algo que envergonha os céus. Ele tem vergonha de Deus, ele tem vergonha porque está desobedecendo a Deus. E quando for achado, quando for revelado, quando Deus se manifestar, como foi lá no Jardim do Éden, quando a glória de Deus for vista, aqueles que o traspassaram irão se lamentar, porque serão achados nus, em vergonha, em pecado. Tudo é de Deus, a terra é de Deus, e você não deu glória a Deus, você não perguntou por Deus, você não buscou a Deus, você não amou a Deus, porque você amou tudo, amou o boi que come o capim, amou a serpente que come o pó, amou as coisas do mundo que são perecíveis, que irão passar, mas você não deu glória ao Deus vivo, Deus eterno, Deus que te deu todas as coisas, Deus que cuida de você, Deus que fez tudo tão bom para você. Você se esquece dele, você mente para ele, você o desobedece, você não tem agido como um filho, como uma filha de Deus, com integridade. Você não está preparado para ficar de pé quando ele se manifestar. Você vai se esconder, você vai procurar fugir, como fez o primeiro casal. Se esconderam porque tiveram vergonha, porque estavam nus, estavam em desobediência, tinham desobedecido a Deus, tinham dado ouvido ao diabo. Então é tempo de arrependimento. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te você também para te encontrares com Deus, para não se envergonhar na vinda do Filho do Homem, mas para estar de pé, obedecendo a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Versículo 4: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, realmente, nós obedecemos a Deus, desejamos servir a Deus com integridade, com retidão, para que tudo em nós que for mortal seja transformado em vida, vivificado, abençoado, renovado e pronto para entrar nos céus, na vida eterna, para receber o galardão, para receber o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, o reino do Filho, do seu amor, o reino que Cristo recebeu do Pai, e por nos amar, Cristo decidiu compartilhar a sua herança, o seu reino conosco, nos dar também vida nos céus, com Deus, como herdeiros de Deus, herdeiros de todas as coisas. Isso nos dá uma certeza de que essa vida não é o fim, que vale a pena viver aqui, obedecendo a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, porque Deus tem uma nova vida preparada para nós nos céus, a vida eterna, o reino de Deus. Então nós, já neste tabernáculo, nós andamos pela rua, nós vivemos gemendo, esperando, pensando nas coisas que são do céu e vivendo em paz, vivendo felizes na expectativa da manifestação da vida eterna, da glória de Deus, da presença de Deus, que nós já usufruímos agora, mas então o veremos como Ele é. Versículo 5: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então nós chegamos naquele ponto concreto que falamos no início do estudo, que é após a fé, a palavra,
que recebemos, que ouvimos. Então nós aguardamos, nós desejamos, nós oramos porque queremos cumprir, queremos ser fiéis a Deus, não queremos entristecer a Deus, queremos dar alegria a Deus, queremos dar prazer a Deus, queremos que Deus se agrade de nós, obedecendo a Deus, servindo a Deus com inteireza, sendo retos, corretos diante de Deus. Então, quem mesmo nos prepara para isso é Deus. Lá no final, quando Deus recebe a sua oração, a sua busca, e você tem um encontro com Deus, Deus te dá o penhor do Espírito, te prepara para isso. Você tanto quer o céu, você tanto busca a Deus, você tanto deseja acima de tudo na sua vida, é a glória de Deus, é estar com Deus para sempre, é servir a Deus com integridade, é agradá-lo, porque nele está a vida e você não vai sair para outro lugar jamais, porque só ele tem as palavras de vida eterna. Então Deus vai te dar o penhor do Espírito para te preparar para isto. Deus vai te responder esta oração. Deus vai te batizar com o Espírito Santo, Deus vai te dar o penhor do Espírito para você viver na presença de Deus e servir a Deus com integridade e ser um filho de Deus pelo penhor do Espírito Santo. Nós já sabemos, já estudamos aqui, que o penhor do Espírito é aquela parte inicial do céu que vem para a nossa vida, para dizer, olha, você já tem ligação com o céu, você já tem lugar no céu, parte do céu já está na sua vida, para que você entenda que o seu nome já está escrito no livro da vida, que você está salvo, que você irá entrar sim no reino de Deus pelas portas. Deus e Jesus dirá, vinde benditos meu Pai, e tomai posse, tudo é de vocês, tudo que Deus criou. Deus, se o Senhor criou já essa terra que é inferior, com tantas maravilhas, Senhor, da tua criação, o que não dizer do que está preparado por Deus para nós nos céus? Que vida, que alegria estar na presença de Deus, estar vivendo ao lado de Deus, na companhia de Deus. Então, este é o penhor que Deus nos dá, a marca do Espírito, o selo do Espírito Santo. Nós somos selados, nós recebemos, o Espírito é derramado sobre nós para mostrar que nós já temos uma ligação com os céus. Você já é do céu, você já é cidadão do céu, você já é herdeiro das coisas do céu. E Deus já nos prepara. Então Deus não nos deixa órfãos, Deus não nos deixa sem saber qual será o nosso futuro. Deus não quer nos ver preocupados, ansiosos, temerosos nesta vida. Por isso Ele nos dá o Espírito Santo. O céu já chegou, a alegria de Deus já está entre nós. O Espírito Santo, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa paz. Paz que Jesus nos dá, que o mundo não dá. Paz que vem da certeza da eternidade, em nós através do Espírito Santo. Então, nenhum lugar de adoração a Deus pode dispensar o mover do Espírito, o derramamento do Espírito, a busca para nos encher do Espírito, a comunhão com o Espírito, os dons espirituais, o relacionamento com Deus em Espírito, o adorarmos a Deus em Espírito e em verdade. A nova vida é uma vida em Espírito. Nós temos que ser cada vez mais espirituais, cada vez mais buscando as coisas do alto. Quanto mais vai se aproximando o tempo de partirmos, de estarmos com o Senhor, da volta de Cristo, nós precisamos ser mais espirituais, pois as coisas do céu estão chegando e são coisas espirituais. Esta terra, o que é da carne, será destruído, vai passar, será consumido pelo fogo, e somente quem
vive em espírito. Quem adora a Deus em espírito e em verdade irá prevalecer, irá viver eternamente. Aí está a salvação, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Os que são revestidos pelo Espírito Santo de Deus têm o penhor dos céus. A força que está em nós e que nos levará no arrebatamento é a força do Espírito Santo. É o mover, é o poder, é a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Senhor enviará os seus anjos, dará o toque da trombeta. Os anjos já estão se preparando, eles não sabem o dia e a hora, mas já estão preparados para o toque da última trombeta, eles serem enviados ao mundo, à terra, para recolherem os escolhidos de Deus, os que agradaram a Deus nesta terra. E os escolhidos de Deus, que os anjos do Senhor recolherão, virá o Filho com os seus anjos, com suas miríades, milhões de anjos, para irem por toda a terra, recolhendo os escolhidos de Deus, os mortos que ressuscitarão primeiro, nós os vivos que seremos arrebatados. E qual é o sinal? O que os anjos irão procurar? Como irão discernir os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus que agradaram a Deus e receberam o sinal, o penhor, o selo da escolha? Já estão marcados, são separados, são escolhidos, são os santificados que verão a Deus. Quem são estes? Os que receberam o Espírito Santo de Deus, o dom do Espírito Santo. Jesus disse que todos os pecados poderão ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Este não será perdoado, este é o selo, esta é a marca. Quem não tiver esta marca, quem não tiver este penhor do céu, não tem herança no céu. Quem despreza o dom do Espírito Santo, quem despreza a direção do Espírito Santo, quem despreza o ensino do Espírito Santo, quem aborrece, desobedece, blasfema contra a palavra, o ensino, a direção do Espírito Santo, este ficará para trás. Os anjos passarão pelas casas, passarão pelas cidades, pelas nações, e não verão a marca. Como lá no Egito, o anjo passava e via a marca do sangue, o sangue do Cordeiro. Esta marca designava onde haveria vida, onde a vida seria preservada. E os anjos estão preparados para uma missão muito semelhante. Eles também sairão pelas nações como foram ao Egito, agora sairão por todas as nações da terra e irão procurar a marca. Essa marca começa com o sangue do Cordeiro, com a fé, com histórias de fé. Onde houve pregação da fé, por onde foram os passos do pregador que anunciava boas novas, formosos pés que andaram por esta terra, anunciando a fé, anunciando a Cristo. Ali veio a fé, veio o propósito de obedecer a palavra de Deus, a fé veio pela palavra de Deus, e ali vidas foram batizadas com o Espírito Santo. Ali tem a marca, ali tem o penhor do Espírito. Vamos aqui continuar o estudo para nos aprofundarmos neste tema, dentro da palavra de Deus, que diz assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor,
porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então nós temos aqui a expressão que desejamos também ser-lhe agradáveis, como a nossa missão, como estamos aqui estudando, já há vários dias, há vários estudos sobre ser agradável a Deus, sobre agradar a Deus. Então Paulo está aqui confirmando isso, no versículo de número 9, 2 Coríntios 5, versículo 9, repetindo, diz assim: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Então, o nosso propósito, o propósito do apóstolo Paulo é ser agradável a Deus, é agradar a Deus. E ele aqui, mais uma vez, nos traz esses passos para agradar a Deus. Quem é o homem e a mulher que agradam a Deus? Como agradar a Deus? Eu também quero agradar a Deus. Em Deus está a vida. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Criador da vida. A vida está com Deus. Quem quer viver? Quem quer viver eternamente? Agrade a Deus, sirva a Deus. Porque quem vai entrar na vida eterna é quem lhe é agradável. São os benditos, os que recebem o testemunho de Deus, de que fizeram o que Deus queria, o plano de Deus para a salvação, cumpriram, obedeceram a sua palavra, creram nele. Nós começamos a ler que hoje nós vivemos neste corpo terrestre, ausentes ainda do reino de Deus, ausentes do Senhor. Então, se nós vivemos aqui sem ver, eu não vejo o reino de Deus, eu não vejo a eternidade, então eu vivo pela fé, porque andamos por fé. Glória a Deus, andamos por fé e não por vista. Então Paulo está dizendo que realmente o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus, quando chamava os seus apóstolos, quando fazia promessas, quando anunciava o reino de Deus, Jesus dizia: crê somente, é pela fé. Se tiveres fé, vocês vão mover os céus. Vocês vão mover a mão de Deus. Deus vai se agradar de vocês. Vocês têm que crer. A palavra do Senhor é para ser crida. A palavra de Deus é pregada em um mundo material, que você não vê as coisas do Espírito. Você tem que andar por fé. O batismo com o Espírito Santo, ele vem pela fé. Você tem que crer que Jesus já chegou ao céu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi considerado justo, vitorioso, recebeu a herança do Pai, tomou posse do seu reino, assentou-se no trono à direita, destra do Pai e recebeu o Espírito Santo, o qual derrama sobre nós agora, e eu recebo e eu creio. E eu sei que é assim, eu tenho certeza desta verdade, e eu peço ao Pai que neste momento o seu Espírito Santo seja derramado sobre a vida daquele que está ouvindo esta palavra e crê, Senhor, na tua obra. Crê em Cristo, crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, crê que ele venceu o diabo, venceu o inferno, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, onde ele recebeu a sua herança e já nos apresentou ao Pai, dizendo que quer que os homens e mulheres que crerem nele aqui nesta terra estejam com ele onde ele está eternamente.
viveremos com Ele na glória de Deus, no reino de Deus. E para que nós saibamos que isso já aconteceu, que é verdade, que já se cumpriu, que Ele já está à direita do Pai, Ele derrama o seu Espírito Santo sobre nós. E se temos fé, nós recebemos tudo. Nós movemos as montanhas eternas, nós movemos os montes espirituais e Deus derrama a sua unção, a sua graça, o seu poder. Deus derrama tudo, todas as bênçãos sobre nós. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, se nós desejamos habitar com o Senhor, enquanto estivermos aqui, neste corpo, neste tabernáculo terrestre, nesta casa terrestre, como diz o versículo 1 do capítulo 5, nós vamos desejar viver, pelo que muito desejamos também ser agradáveis. Nós vamos desejar, acima de tudo, ser agradáveis a Deus. O poder do Espírito Santo que nós desejamos é para agradar a Deus, é para obedecer a Deus, é para receber a sua palavra e obedecermos e praticarmos e testemunharmos e pregarmos e glorificarmos a Deus e servirmos a Deus. E se Deus quer que a humanidade seja salva pela pregação do Evangelho, pelo ensino, pelo testemunho, pelo batismo com o Espírito Santo, seu Espírito derramado sobre toda a carne, como está em Joel 2, a promessa do Senhor, do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, para que toda a carne obedeça a Deus, então assim viveremos para a glória de Deus, porque desejamos ser-lhe agradáveis. Quer presentes, quer ausentes, agora e para sempre. Fiéis no pouco, fiéis da forma como vivemos, na terra onde vivemos, aqui neste lugar onde estamos, fiéis com este pouco, tanto que temos recebido como que temos para fazer, fiéis neste mundo de pecado, fiéis neste mundo pobre, neste mundo de dificuldade, neste mundo em que passamos por aflições, neste mundo em que somos perseguidos, em que querem ter contenda conosco, querem competir conosco em coisas espirituais, em coisas que não dependem de nós, que ninguém pode comprar com dinheiro humano. O dom espiritual, isso é Deus que escolhe, essa obra é de Deus, ela não pode parar. Deus é quem realiza, é Deus quem separa, é Deus quem escolhe. Nós só podemos ser submissos, deveríamos nos render também à escolha de Deus sobre os seus profetas, os seus sacerdotes. Mas é um mundo de perseguição espiritual. O carnal, como Esaú, continua perseguindo o espiritual, como Jacó. Mais uma vez na história, o carnal quer calar o espiritual, porque o espiritual é superior, o espiritual é do céu, mas não é pela sua vontade, nem pela sua competência, é pela vontade de Deus, é pela escolha de Deus, é Deus quem escolhe e Deus capacita, o dom é de Deus, a sabedoria é de Deus. E o carnal não pode resistir, não consegue acompanhar a mente do espiritual, porque essa palavra vem do Espírito, é o Espírito que está falando. Um homem carnal não pode competir com o Espírito de Deus, deveria apenas louvar a Deus, agradecer a Deus pela escolha, porque Deus está falando conosco nesses dias. E assim vamos aqui concluir no versículo 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Então, mais uma vez, o sentido é de agradar a Deus, fazendo o bem,
através deste tabernáculo. É o tempo que nós temos, uma oportunidade que nós temos de termos a nossa fé provada nessa terra, de frutificarmos em boas obras, de fazermos o bem enquanto estamos neste tabernáculo terrestre. Pois Deus marcou um dia para que seja estabelecido o tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. É a mensagem dos nossos primeiros estudos bíblicos, quando falamos sobre Daniel 7, em que é anunciado o tribunal de Cristo. Cristo menciona nos evangelhos, o texto de Daniel cita Daniel, diz que ele está falando a partir do que está em Daniel, e Paulo dá continuidade a esta mesma mensagem. É a mesma mensagem de Daniel, é a mesma mensagem do Evangelho de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ele até está complementando o versículo 9. Ele diz: pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo quando seremos julgados. Exatamente por termos sido agradáveis a Deus ou não. E o galardão virá através das nossas obras, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, que é a nossa oportunidade de servir a Deus, a oportunidade de renunciarmos, de falarmos não ao pecado, à carne, ao mundo, e servirmos a Deus nesta terra, dando glória a Deus, adorando a Deus, estabelecendo o tabernáculo de Davi, o tabernáculo da adoração, o tabernáculo do quebrantamento, o tabernáculo da humilhação, da humildade diante de Deus, do louvor, dos cânticos de louvor a Deus, de quebrantamento, de entrega absoluta, de termos a oportunidade de termos carne, termos espírito e escolhermos o espírito, escolhermos a Deus, termos as riquezas do mundo e escolhermos as riquezas da glória. Escolhemos as riquezas da glória e Deus cuida de nós e não deixa faltar nada e nos supre também com as riquezas do mundo, da terra, porque tudo pertence ao Senhor. E Deus nos surpreende com bênçãos sobre bênçãos, com riquezas, com tudo que Deus quiser. Quem irá nos julgar? Tudo pertence a Deus. Deus dá a quem Ele quer. Deus dá a quem lhe agrada. Deus pode dar tudo no céu e na terra. Deus cuidará de ti. Deus não te deixará faltar nada e Deus pode te dar abundância, porque tudo pertence a Deus. Deus pode cobrir a sua vida, a sua casa de bens, encher de bens. Fala: estou dando como dei a Jó, porque Ele me agrada, porque Ele é temente a mim, porque Ele treme diante da minha palavra. Por isso eu o abençoarei. E afasta de Satanás, porque este é meu filho e eu cuido dele da forma que me apraz. Eu o abençoo, porque ele me serve com integridade, porque ele me ama e obedece e guarda a minha palavra. E eu vou mostrar como vale a pena servir ao Senhor, amar ao Senhor, guardar e observar a sua palavra. Então, cada um receba, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Então vale a pena servir ao Senhor nesta terra, porque você vai receber a glória de Deus. Ele está falando sobre a eternidade, ele está falando sobre receber o reino de Deus, sobre estar mais perto do Senhor. Quem estará à direita ou à esquerda do Senhor? Cabe ao Senhor escolher. Deus está escolhendo. Deus está vendo quem lhe agrada.
mais ou menos, através do que você tem feito, através da sua vida. Você tem glorificado a Deus, você tem amado a Deus, você tem obedecido a Deus, você tem amado a sua palavra, medita a sua palavra, guarda a sua palavra. Você tem todos os dias buscado a Deus,